Esse canal terá o objetivo de falar sobre direito de família e sucessões. E nada melhor do que iniciar falando sobre o planejamento patrimonial das pessoas em vida e após a morte. Por que se inicia falando sobre esse planejamento patrimonial? Porque ele vai ser a base para evitar litígios lá na frente. Você sabe que quando as pessoas resolvem se unir, ter um relacionamento, não pensam muito sobre regime de bens, sobre como ficará o patrimônio. Mas no momento que há uma discórdia, uma briga, um divórcio, esse assunto é o que mais incomoda. Então, nada melhor do que planejar a vida patrimonial para evitar desconfortos futuros. E como se faz um planejamento familiar? Esse planejamento inicia lá no começo, quando se começa um relacionamento. Seja uma união estável, seja um casamento, a melhor coisa é deixar bem claro para as duas partes qual vai ser o regime de bens aplicável àquela união. Vocês sabem que se não há escolha pelas partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Mas você efetivamente sabe quais são as consequências desse regime jurídico? Como ele irá regular a vida no caso de um divórcio ou no caso de uma morte? Porque o casamento, ele acaba. Ou ele acabará por um divórcio, ou ele acabará com a morte. E cada regime de bens possui consequências jurídicas diversas para essas duas formas de término da sociedade conjugal. Então, a partir de hoje, daremos início a vários vídeos explicando, ora, o planejamento familiar através do regime de bens, ora, o planejamento familiar através da morte, do planejamento sucessório, aonde também temos vários instrumentos jurídicos à nossa disposição. A melhor forma, então, de se fazer esse planejamento é através do pacto antinupcial, através da escolha pelos cônjuges ou pelos companheiros do seu regime de bens. Através do pacto antinupcial, os cônjuges podem eleger o regime de bens que mais irá atender os objetivos patrimoniais do casal durante a vida. Nem todas as pessoas querem compartilhar patrimônio. Algumas pessoas possuem um patrimônio anterior que não querem compartilhar com este novo relacionamento. Pode haver filhos de uma relação anterior e não se queria ou se quer compartilhar esse patrimônio. Tudo isso precisa ser analisado quando se fizer a escolha do regime de bens. Também, passando essa fase do planejamento familiar através da escolha do regime de bens, nós temos vários instrumentos possíveis para se compartilhar ou não o patrimônio com os herdeiros. Nós temos a possibilidade de se fazer um testamento, que terá efeitos após a morte. Nós temos a possibilidade de fazer uma doação em vida, com ou sem reserva de usufruto. Nós temos a possibilidade de instituir um seguro de vida, fazer uma holding, ou então fazer uma diretiva antecipada da vontade. Cada um desses temas será objeto de vídeo próprio, no qual explicaremos quais são as melhores formas, quais são as consequências e os objetivos de cada instituto. Então, aguardem os próximos vídeos e continuem acompanhando aqui as informações sobre direito de família e sucessões. Obrigada!